temor e temor que eu venho aqui, mas também com muita alegria no coração. E, gente, vocês estão percebendo uma presença doce que está aqui hoje? Uma presença doce, nos constrange. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória. E eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor a todos, né, que estão aqui presentes. E antes de trazer a palavra, eu acho lindo como o Espírito Santo flui, como ele conectou louvor, oração e agora com a palavra. Assim como ele disse, né, onde estiver 2 ou 3 reunidos, ele estará. E ele está aqui conosco essa manhã. Eu tenho certeza, assim como ele ministrou e passou essa palavra no meu coração, e ele me saciou, como diz a sua palavra, que nem de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra que ele me entregou foi um devocional umas semanas atrás. Tem dia que é muito especial, né? A gente sente aquela graça, aquela presença. E eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão assim, com a barriga cheia, me sentindo tão saciada. Eu falei, Rodrigo, Lucas, chamei meu esposo que está aqui esse dia. Eu falei, vocês precisam sentar aqui na mesa, que eu preciso pelo menos ler um resumo para vocês desse devocional, né, amor? E eu sentei os dois e passei para eles, porque eu queria que eles sentissem aquilo que eu estava sentindo, né? Por ele ter me saciado. Então eu declaro que nessa manhã, que nós sairemos daqui saciados com a palavra de Deus, no nome de Jesus. E antes de iniciar, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez, consagrando esse culto mais uma vez ao Senhor. Pai, Senhor Jesus, obrigado pela tua santa presença. Pai, toma mesmo o teu lugar de honra. Eu te convido para que o Senhor esteja aqui. Eu entrego toda a direção, tudo ao Senhor. Que não seja Mariana, mas seja o Senhor falando aqui neste lugar. Papai, trabalha mesmo em nossos corações. Flua aqui, teu Santo Espírito em nossos corações. Que essa semente lançada dê frutos, Senhor, que ela não seja roubada, mas que ela dê frutos de justiça, de perseverança, Pai. Que possamos a cada dia estar firmes, que nós nunca negligenciamos a tua presença, Pai. Que a gente não troca a tua presença por nada, por nenhum manjar, Pai, do mundo, em nome de Jesus. Mas para que essa igreja permaneça firme até o fim. Porque o Senhor diz na tua palavra que aquele que permanecer firme até o fim, esse entrará no descanso de Deus. Senhor, eu profetizo essa manhã que nós entraremos. Nós somos aqueles que perseveramos. Nós somos aqueles que permanecemos na tua presença, Pai. Pai, por isso eu te peço, Senhor, dê uma ordem agora a teus anjos. Anjos com espadas embanhadas de fogo. Anjos guerreiros, ministradores, Pai. Cerca essa igreja agora no nome de Jesus. Coloca um anjo específico nessa porta, para que nenhum espírito imundo tenha acesso aqui, Pai. E se tiver algum espião nesse lugar, que vai ser retirado agora, na autoridade do nome de Jesus. Nós não aceitamos, nós só aceitamos a tua presença, os teus anjos, Pai, de luz neste lugar. Tome o controle, todo o domínio, porque somente a ti nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. No nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia, aleluia. A gente foi descontraída, contar uma coisa para vocês rirem um pouquinho. Na hora que o pastor me mandou mensagem, eu falei, meu Deus. Se alguém estava aqui no culto passado, o Toninho falou assim, elogismo. Eu queria passar a bola, né, pastora, para alguém. Na hora eu vou conversar com vocês, que deu vontade de fugir. Mas eu tinha acabado de cantar um louvor, que é aquele louvor que diz assim: eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Aí eu falei, nossa, pastor,
falei, não. Gente, é muito sério. A gente precisa honrar o que louvamos ao Senhor, o que oramos a Ele, porque o nome dele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Então, eu falei, não, Senhor, eis aqui. E sendo obediente, né? Tudo para a honra, que seja para a honra, para a glória. Por você, Pai, por você. Aleluia. E a palavra de hoje, o título é: não troque a presença. Não troque a presença de Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra em Gênesis 25, 34. E depois vocês já abrem em Hebreus, que nós vamos caminhar pela carta de Hebreus. Vamos deixar lá. Gênesis 25, 34. Amém? Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Agora vocês já podem ir lá para Hebreus. E por lá nós vamos ficar. Aí nós vamos ler Hebreus 3, do 7 ao 19. Vamos lá. Assim, pois como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça a bem qualquer de vós perverso o coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Aí vocês vão lá no 6, no 4, 6. E por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Amém? Amém. Então eu vejo hoje o Senhor trazendo através dessa ministração um encorajamento para nós, instruções ele vai trazer também, mas ele vai trazer uma advertência através do seu amor e da misericórdia. Mas principalmente ele quer nos encorajar a permanecermos firmes, não olhar para trás, nem retroceder, nem negligenciarmos a tua presença, que é o mais importante, porque nós recebemos as boas novas, nós temos tudo, nós temos Jesus. Amém? Amém. Eu queria fazer uma pequena introdução para a gente entender o contexto dessa carta. Hebreus, ela é considerada, essa carta, uma das cartas mais importantes no Novo Testamento. E segundo os estudiosos, ela é considerada o quinto evangelho, porque ela vai tratar do evangelho de Jesus celestial. Os 4 tratam do evangelho de Jesus aqui na terra, e Hebreus vai tratar do evangelho de Jesus celestial. Hebreus, o Senhor não revela quem é o autor de Hebreus,
Muitos atribuem a Paulo, alguns estudiosos reformados vão atribuir até Barnabé, Apolo, até Priscila, mas o Senhor não revelou, porque a forma que o grego dessa carta era escrita era muito refinada, e Paulo tinha um grego mais direto. Mas nós não sabemos, nós vamos ficar com o autor, por se tratar de uma palavra viva, nós sabemos que foi inspirado pelo Espírito Santo. Então é a palavra de Deus. Então, gente, o contexto dessa carta, por que esse autor escreve essa carta? Ele escreveu principalmente para os judeus. Na época, esses judeus eles tinham convertido ao cristianismo. Então, eram irmãos judeus, hoje convertidos ao cristianismo, e se tornaram irmãos em Cristo Jesus. Eles receberam as boas novas. Mas eles estavam enfrentando uma forte perseguição na época. E muitos irmãos estavam retrocedendo na fé. Muitos irmãos estavam paralisando. E tinham irmãos que estavam abandonando a fé. E aí o autor, com uma certa urgência, vai escrever para eles. Vai falar: irmãos, como assim? Vocês receberam as boas novas? Vocês receberam a palavra da verdade? Não retrocedam. Não olhem para trás. Continuem firmes. E aí, essa manhã eu pergunto para vocês: o que tem feito nós paralisarmos? O que tem feito a gente talvez pensar um dia, olhar para trás? O que tem feito a gente querer retroceder? Que luta, que situação? O que tem se levantado na nossa vida, na sua vida, que tem você feito um dia sequer parar para pensar ou tentar olhar para trás? Eu digo: não podemos. Assim como o autor vai falar para eles: irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Cristo, Ele é superior a tudo. Olha, vamos comparar aqui a velha e a nova aliança. A velha, onde vocês estavam, nós não rejeitamos ela, porque ela faz parte da palavra de Deus. Só que ela foi a preparação de Cristo. Ela é a sombra do que iria vir, do autor da vida. Agora nós estamos na nova, que é a consumação. Agora vocês estão na verdade. Ela é perfeita, porque Cristo é perfeito. A velha eram homens imperfeitos. Sacrifícios, tinha que sacrificar várias vezes animais, porque aqueles animais, Ele não nos purificava dos nossos pecados, porque Ele apontava para Cristo. Hoje nós temos a Cristo, que através de um único sacrifício, hoje nosso sumo sacerdote, Ele se sacrificou uma única vez e nos purificou de nossos pecados, de uma única vez. Então Cristo é superior, irmãos. Ele é cópia exata do Pai. Quem vê o Filho vê o Pai. Ele está acima de todas as coisas. Ele está sentado ao lado do Pai. Irmãos, Ele é maior que os anjos. Ele é maior que os profetas. Ele é maior que Moisés. Ele vai falando da superioridade de Cristo para eles. Quem tem Cristo tem tudo. Não olhem para trás. Não retrocedam. Não esmoreçam. Mas perseverem. Olhem para Cristo. Olhem para Cristo. Eu gostaria de declarar uma palavra aqui nessa manhã. Eu gostaria que vocês fossem lá no capítulo 10, 39. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu santo nome. Nós, porém,
não somos os que retrocedem. Pode ler comigo, amados. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos enfrentando da fé para a conservação da alma. Eu declaro, Senhor, para a minha vida, para a vida de cada um, para essa igreja, para a igreja de Minas-Lândia, que nós somos aqueles que perseveram. Em nome de Jesus. Amados, Jesus é 100% homem e 100% Deus. E Ele veio como um homem para morrer naquela cruz, por mim e por você. Ele deu sua própria vida para nos salvar, para nos dar acesso novamente ao Pai. Ele nos deu uma nova oportunidade. Ele nos fez nascer de novo. Ele nos fez nosso irmão. Ele saiu de unigênito, de único, para ser o primogênito, para ser nossos irmãos e para nos dar o direito de ser chamados filhos e filhas de Deus. Para que a gente tenha acesso agora aos direitos com Ele, direito à tua herança, para que a gente possa estar lá na eternidade governando junto com Ele. Oh, meu Deus! Ele é maravilhoso. E aí, Ele vai trazer essa advertência que nós vimos aqui para os irmãos. Tenham cuidado, irmãos. Não deixe de entrar no coração de vocês a incredulidade. Porque aqueles que receberam a verdade não podem retroceder. E quem rejeita o sacrifício de Cristo terá juízo. Porque quem abandona a fé está abandonando tudo que o Senhor fez naquela cruz, tudo que Ele conquistou para nós, na cruz do Calvário. E Ele fala o seguinte: não entrará no descanso de Deus. Não entrará no descanso de Deus aquele que rejeita a Cristo, aquele que retrocede, aquele que abandona. E aí Ele vai lembrá-los. Vocês lembram dos seus irmãos lá no deserto? Os seus irmãos, por causa da desobediência e da incredulidade, não entraram. Mas nós entraremos. Nós entraremos. Gente, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele vai falar, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos lá no capítulo 4. Capítulo 4. Nós vamos ler 1 ao 3. Temos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, isso não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. E aí vai lá para o 6. Por causa da desobediência, não entraram aquele aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. E aí a gente vai lá para o capítulo 6. E vamos ler do 4 a 8. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia, expondo ele a uma grande desonra. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, para aqueles por quem é também cultivada, recebam bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada. E perto está a maldição, e o seu fim é ser queimada. Aí vocês vão lá no 11.
Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Ele vai falar: irmãos, olhem lá para os seus irmãos da fé, os grandes homens da fé. Olhem lá para eles, olhem como eles perseveraram e herdaram a promessa de Deus. Então continue você querer olhar fixo para Jesus e olhe esses grandes homens da fé. Permaneçam. E aí, agora a gente vai para a segunda parte dessa ministração, que é onde o Senhor vai nos trazer instruções para que a gente fique firme, onde Ele vai nos encorajar para mantermos firmes e não vacilar. Porque aquele que está de pé, irmão, vigia para que não caia. Está na palavra. Aleluia. Sabe, irmãos, eu creio que a salvação a gente não perde aqueles que verdadeiramente foram salvos, mas a gente precisa desenvolvê-la. E a evidência que uma pessoa foi salva é se ela permanece até o fim. O pastor Márcio tem uma frase muito legal que ele diz assim, né? É no fim é que se conta, porque é o fim. Não adianta a gente recebe as, né? Fica aquela coisa, mas aí esse é o testemunho da verdadeira salvação, aquele que persevera até o fim. E aí eu coloquei algumas instruções que o autor vai nos levando a ela, para que a gente nunca caia neste pecado terrível da incredulidade, mas possam ser obedientes a Ele. E a primeira, a chegar ao trono da graça. Devemos buscar o nosso Senhor de todo o nosso coração, todos os dias, com coração puro e sincero, ser sincero diante dEle, com humildade, buscar essa intimidade, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer relacionar conosco, Ele quer que nós identificamos, escutamos a tua voz. É o desejo dele. Ele nos ensinou a bater e bater até que a porta se abra. E eu gostaria que vocês voltassem lá no 4:16. 4:16. E ele vai dizer assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Sabe, amados? Não sei, acho que todo mundo sabe que eu perdi um bebê, né? Sara. Perdi por pouco, não, ele vai pedir, eu falar com o Senhor. Eu creio que daqui a pouco, né, eu veria lá juntamente com o Senhor, né, quando eu for para lá. É só por um período de tempo, porque nós somos limitados. E nesse processo, eu olhei para Cristo, sabe? Eu apeguei a Ele. E quem for lá em casa vai ver que todos os passos que eu vim lá tem um barquinho. Porque eu me sentia assim, sabe? Eu dentro do barquinho com Ele. Igual Ele fala com a gente: olha, não tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor, Ele não nos tira da fornalha, porque a gente também tem que crescer. Mas Ele prometeu estar conosco nela. E Ele estava comigo nesse barquinho. E assim como fala, eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos e a verdade. E eu experimentei a graça dele nesse barquinho com ele. E é interessante que toda vez que eu ia ao médico, foi desde o início da gestação. Era muito duro, tem médico que é duro, né? Eles falam assim de uma forma muito ríspida às vezes. E eu recebi uma notícia sempre muito ruim. Olha, seu bebê não vai passar de amanhã. Seu bebê tem isso, tem aquilo. Oh, meu Deus, né? E a gente quer carne, a gente se estresse, chora, dói,
Mas aí a gente corre para o Pai. E todas as vezes que eu ia, tinha médico, era, não sei, porque não existe coincidência, né, gente, no mundo espiritual. Chegava esse versículo para mim: eu estarei com você todos os dias até a consumação do século. Olha que amor! Ele tipo assim, filha, calma, né? Eu estou com você, calma. E aquilo encheu meu coração. Eu falei, Senhor, o Senhor está comigo, a tua presença está comigo. Ah, irmãos, e eu fui experimentando seus atributos, a tua misericórdia, a tua graça, o teu amor, através das pessoas. Ele levantou um médico cheio de compaixão, ele levantou a igreja, os irmãos para orar por mim, e aí eu fui sendo sustentada. Quando eu me deparava, eu só me sentia naquela paz que Ele prometeu para nós, a paz que excede todo entendimento, coisa que o mundo não tem. Olha que privilégio, o mundo não tem, nós temos isso. Nós temos essa paz que excede todo entendimento, nós temos tudo. Aleluia, Senhor, obrigada. Então não dá para olhar para trás, não dá para retroceder mais, só dá para ir para frente, dando glória, dando louvor ao único digno de toda honra e de toda glória. Obrigado, Jesus. Porque Ele nos salvou, nos tirou do lamaçal e nos trouxe para a vida. Não tem vida longe dele. E o autor vai falar: se você retroceder, vocês vão ter a morte. Porque o único que tem vida é Ele. Se vocês desconectar com a videira, vocês serão queimados. Gente, o nosso Deus, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Por isso a nossa reverência, o nosso temor. Um Deus de amor, mas um Deus de juízo. Mas que nos trata com amor e misericórdia, né? Seus amados. Não tem filho predileto, eu creio. Mas tem aqueles filhos que se achegam, que quer se chegar mais, né? E assim como nós que somos pais e mães, quando nossos filhos nos obedecem, ai que delícia, quando o Lucas me obedece, então o filho também é um presente. E Ele nos abençoa, Ele tem prazer, Ele quer que todos nós acessamos as suas bênçãos. Mas para isso Ele tem que ser obedientes. E temos uma vida com Ele de intimidade. Então vamos lá para o segundo que eu coloquei: estudar para crescer. Na palavra Ele vai falar para nós: filhos, perseverem em me conhecer, em me buscar. Vocês precisam me conhecer. Olha, o autor vai falar para eles: olha, irmãos, pelo tempo que vocês estão convertidos, já era para vocês serem doutores, vocês estarem ensinando. Vocês estão com leite ainda. Vai falar com eles. Como é que vocês vão fortalecer a fé de vocês? Como vocês vão passar no dia mal? Fortaleçam, busquem o Senhor, busquem conhecimento, lê escrituras. O Senhor nos ensina a ler essa palavra dia e noite. Conhecer Ele, quanto mais a gente conhece Ele, mais a nossa forma de adoração vai mudando. E eu gostaria que vocês fossem lá no capítulo 5, nós vamos lá ler do 13 a 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então o Senhor vai falar assim: olha, esforce-se, busque sabedoria do alto, lê essa palavra, que é a palavra da instrução, é a nossa vida, é o livro da vida. Medite nesse livro, para que vocês tenham sabedoria, para saber discernir as estações, para saber discernir a diferença do bem e do mal, para me conhecer os meus princípios. E comecem a se alimentar de um alimento sólido.
E o terceiro que eu coloquei, perseverar. O tempo todo o autor vai nos encorajar a isso. Perseverar. Na caminhada que nos está proposta, Paulo que tem essa frase, né? Vamos perseverar na caminhada que nos está proposta, que é Cristo, não há outro caminho. Não desviem para a direita, nem para a esquerda, mas para a caminhada que nos está proposta. Fixa em Jesus. Vamos lá no capítulo 10. Vamos ler o 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E eu vou continuar. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Aleluia! Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. E aí é o que nós declaramos. Aleluia. Nós, porém, não somos os que retrocedem, Jesus, para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia. Você pode dar glória a Deus para ele? Glória a Deus. Jesus, obrigada, Pai. E o quarto, sejamos imitadores de Cristo. Olharmos Ele, imitar Ele, confiar, obedecer, guardar a Sua palavra no nosso coração e o mais importante, praticar. Tá igual quando a gente começa um curso, até a ciência fala sobre isso, né? Que quando a gente começa um curso e a gente não pratica aquele conteúdo, a gente esquece, né? A gente esquece boa parte daquilo. Então, que possamos praticar assim como o autor nos ensina, assim como o Espírito Santo nos ensina. E o quinto, não deixar de congregar. Olha aí o que ele vai trazer para nós, irmãos. O Senhor, Ele compraz essa união aqui, ó, no corpo de Cristo, quando nós caminhamos juntos, assim como nosso irmão já melhorou, né, como corpo. Ele fica satisfeito quando ele vê que nós estamos ali reunidos em adorá-lo juntos, glorificar o seu santo nome, tem união, assim como foi orado. Como ele se agrada disso, vamos ler lá a palavra de Deus que fala, capítulo 10, 23, 28. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vês que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, já não resta aquilo que o Senhor conquistou para nós, né? Na cruz do Calvário. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador preste a consumir os adversários. Aí vamos lá no 35. Não os abandoneis, portanto, a vossa confiança. Aí é o que nós já lemos, né? Ela tem grande galardão. Amém. E o sexto que eu coloquei é a santidade. E na palavra fala: sem santidade não veremos a Deus. Eu escutei uma ministração do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele trouxe assim um significado interessante, porque nós brasileiros, aqui os brasileiros, não tem muito miticismo.
E quando ele fala santo, eles já pensam aquele santo, né, que fica nas igrejas. Mas na verdade não. Santo é separado, é sem pecado. E o Senhor nos escolheu para nos separarmos, né, do mundo. Nós precisamos ser separados do mundo, buscar a nossa santidade, porque é santo. E aí nós vamos ler, amados, capítulo 12. Vamos lá no capítulo 12. Nós vamos ler o 14 e 17. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém será faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando nos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. Ah, Senhor. Amados, não devemos guardar rancor nem falta de perdão no nosso coração. Ele está falando aqui, né, a falta de perdão, o rancor nos deixa de acessar, de romper aquilo que o Senhor tem para nós. E ele faz uma forte alerta: não guarde raiz de amargura no seu coração, porque o nosso Deus nos perdoou de tamanho pecado. Então, se você tiver hoje algum ressentimento com alguém, peça o Espírito Santo para te ajudar. Eu sei que não é fácil, mas nós temos Ele, e Ele ajuda, Ele nos dá graça para isso, para que a gente possa romper cada dia mais a Tua presença. Amém? Amém. E Ele vai falar aqui de Esaú. Gente, naquela época, o primogênito para eles sabiam, né, a importância do filho mais velho. O filho mais velho, ele tinha porção dobrada da herança. O filho mais velho, ele assumia a liderança na casa. O filho mais velho, que assumia o trono do rei, a não ser que o Senhor trocasse, né, colocasse o mais novo. Mas era essa, né, a importância do filho mais velho. E Esaú, sabendo disso, né, ele troca ele por um prato de lentilhas, que é coisas que o mundo tenta nos oferecer, que Satanás nos oferece. Os prazeres momentâneos, né, as propostas, o tempo todo ele tenta nos tentar, né, com as coisas do mundo. Só que o coração de Esaú estava longe, estava nessas coisas. Esaú era um homem carnal. E tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: aquilo que rejeitamos, perdemos. Escute, irmãos, aquilo que rejeitamos, perdemos. E Esaú, ele perde. E aí nós vamos ver lá no... Deixa eu ver se é o 25. 25, vamos ler o 25. Tente cuidado, não recusei o que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem dignamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, o que nos desviamos daquele que nos deu os céus, nos adverte. Aquele cuja voz abalou, então a terra agora, porém, ele promete, dizendo. Aí vamos avançar um pouquinho, lá no 28. Servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E por mais que Esaú tivesse buscado em lágrimas, né, o arrependimento, não teve chance para ele, né, porque ele recusou. Mas vamos ver o que ele vai dizer para nós, o que o Senhor vai dizer para nós, o que ele deseja. Vamos lá agora avançar.
Nós já estamos caminhando para o final. Vamos lá no capítulo 13. Capítulo 13, 5 ao 6. Mas eu vou ler do 13, gente. Vamos começar do 13 ao 1. É muito importante o que ele vai dizer para nós. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, recolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maltratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis maltratados. Digno de honra em que todos sejam matrimônio, bem como leito sem mancha e mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O Senhor é meu auxílio, não temerei. Quem poderá me fazer um homem? Ah, amados, Ele está conosco. Não precisamos temer. Nós temos um Deus forte, poderoso, que zela por cada um de nós, que luta nossas batalhas. Não precisamos temer. Aleluia. O que devemos é descansar nos braços do Pai. É isso que Ele quer, que nós descansamos nos braços do Pai. Aleluia, aleluia. Aí vamos lá para o 15. Por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre, olha o que Ele espera, porque tudo Ele já fez, né? Naquela cruz. Oferecemos a Deus sempre sacrifícios de louvor, e que o fruto de lábios que confessam o seu nome não negligencies igualmente a prática do bem, a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por nossa alma. Possamos honrar, os nossos líderes, nosso pastor, porque deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a nós outros. Aleluia, aleluia. Ah, Senhor, e para finalizar, vamos lá em 2 Coríntios 4, 8 e 9. 2 Coríntios 4, 8 a 9. Olha o privilégio de sermos crentes. Olha o privilégio de estarmos conectados a Ele. Olha lá, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Aleluia, batidos, mas não destruídos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados. Eu me despeço aqui, vou convidar a pastora para fazer a última oração com nós e nos dar a bênção pastórica, mas que nós nunca troquemos a presença dele por nada nesse mundo, e que continuamos firmes, olhando para o único consumador da vida, que é Jesus, olhando para Ele, que nos deu a sua salvação, e que nossa fé seja cada dia fortalecida na rocha, amém? E que possamos juntos como igreja, assim como Ele disse, avançarmos até o fim, porque nós herdaremos o descanso de Deus, amém? Obrigada, Deus abençoe a todos, viu?
Quem foi edificado por essa palavra nessa manhã? Aleluia! Aleluia! Você pode agradecer ao Senhor, aleluia, pela presença, pela palavra do Senhor, aleluia, porque nós somos edificados. Você pode falar que Senhor, eu fui edificado pela tua palavra. Eu recebi um alimento nesta manhã para o meu coração. Aleluia, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, pela tua presença. Obrigada, Deus, por estarmos aqui reunidos como igreja. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo alto preço que foi pago ali naquela cruz do Calvário, pela nossa redenção, justificação, adoção. Aleluia. Obrigada por estarmos aqui reunidos como a tua igreja, como o teu povo, que o Senhor comprou pelo teu precioso sangue. Aleluia, nós somos gratos, nós somos alegres, nós somos felizes por ter Jesus. Aleluia, o Senhor é tudo em nós, o Senhor é tudo para mim. Obrigada, Jesus, obrigada. Aleluia, porque o Senhor é a razão da minha vida, o Senhor é a razão da minha existência. O Senhor é tudo que eu preciso, do que eu necessito, tudo que eu preciso está em Ti, Jesus. Eu te amo, eu te adoro. Aleluia. Obrigada, Deus, por essa manhã. Obrigada, Deus, pela vida da Mariana. Oh, Deus, pela palavra do Senhor, Pai. Oh, Deus, pela tua filha. Oh, Deus, que o Senhor continua usando. Oh, Deus, poderosamente do Senhor. Oh, Deus, muito obrigada, Deus. Oh, Deus, por cada irmão e irmã, né, que serviu também ao corpo de Cristo nesta manhã. Por todos aqueles que estiveram aqui presentes. Oh, Deus, que o Senhor venha mesmo, oh, Deus, abençoar. Oh, Deus, trazendo mesmo crescimento. Trazendo, ó Deus, realmente, Pai, toda sorte de recompensas, ó Pai querido, toda sorte de provisão. Pai amado, no nome de Jesus, abençoa o teu povo, a tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, sabemos, Pai, vivemos dias difíceis, mas sabemos, Deus, que o Senhor que cuida de nós. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. A nossa vida está em Ti, Pai. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Deus, por esse corpo. Aleluia, que o Senhor é a cabeça dessa igreja, de cada um de nós. Pai querido, que nós possamos ter, Pai, a melhor semana da nossa vida, né? Que o Senhor abençoe a sua vida, o Senhor abençoe a sua casa, sua família, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Que você seja abundante, né? Ter toda sorte de abundância. No nome de Jesus, você possa prosperar em todos os seus caminhos, principalmente na sua vida com o Senhor Jesus. Que você possa crescer cada dia mais. Aleluia, dando frutos para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas, nossas famílias, que todo o povo de Deus na face da terra sejam abençoados em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Cumprimentem seu irmão.